estamos ao vivo na TV Câmara, esse é o programa Questão de Ordem. Nós conversamos hoje sobre a implementação do bilhete único universitário, que foi analisado e votado aqui na Câmara Municipal de Campinas no finalzinho do ano passado e agora vai ser regulamentado e o cadastro já começa no dia 23 de fevereiro. No primeiro bloco, o secretário de Transporte, Carlos José Barreiro, contou pra gente como que vai ser alguns detalhes da implementação. No final do programa, a gente vai disponibilizar o site da Transurc, o 0800, para você que é universitário, está acompanhando o programa e já quer começar a fazer o seu cadastro assim que possível. Secretário, a gente falou de bilhete único universitário e é importante a gente dizer a respeito da tarifa dele. Com o bilhete único universitário, o estudante vai passar a pagar R$ 1,75 pela tarifa, que hoje está custando R$ 3,50 para o consumidor, para morador de Campinas. Em dezembro, quando foi regulamentado esse projeto, a princípio se foi descartado qualquer aumento de tarifa na cidade de Campinas. Naquele momento, a tarifa custava R$ 3,30, mas no dia 10 de janeiro desse ano a tarifa passou para R$ 3,50, um reajuste de 6,6%. Mas em agosto do ano passado a gente já sofreu um pequeno aumento da tarifa que custava 3 e passou para 3,30. Mesmo a ENDEC em discussão com a prefeitura, alertando que não havia possibilidade naquele momento de ter um aumento do transporte, por que a gente chegou a ter esse reajuste agora no começo de janeiro? Essa é uma ótima pergunta também, Rafael. Me dá a chance de explicar alguma coisa que eu falei repetidas vezes nos últimos 30 dias a respeito desse assunto. Acontece o seguinte, para fazer um histórico e explicar melhor para quem está nos ouvindo, nós tivemos em dezembro de 2012, portanto, há uns 30 dias aproximadamente da assunção pelo prefeito Jonas Donizete no seu mandato, o antigo prefeito Pedro Serafim, ele fez um reajuste da tarifa, elevando-a para os R$ 3,30. Naquela oportunidade, o que fez com que houvesse essa movimentação, analisando a história, né, que nós chegamos depois e pegamos a história, havia um estudo tarifário, que é o que é feito regularmente no âmbito da ENDEC, a gente pode aqui depois, ao longo do programa, dar um pouco mais de detalhes disso, mas aquele estudo mostrava que a tarifa de R$ 3,30 naquele momento era a tarifa necessária para manter os custos do sistema e dar a remuneração adequada para que o sistema funcione adequadamente. É assim que o estudo é feito, né? Porque nós sabemos que o nosso sistema, embora seja um sistema de transporte público, quem o exerce são empresários privados. Todo empresário privado, ele visa lucro, e o lucro não é pecado. Qualquer negócio visa lucro. Todo mundo que empreende tem esse objetivo. O poder público tem que regular para que isso seja em níveis condizentes e adequados para o tipo de prestação de serviço que é feito. Muito bem, continuando essa história, a partir então de janeiro de 2013, com o prefeito Jonas Donizete já empossado, a tarifa era R$ 3,30, e ela veio vindo até meados de 2013, quando houve aquele clamor nacional no país todo, né, naquela oportunidade, e vários municípios, inclusive Campinas, que tinham reajustado a tarifa até há alguns meses, no caso de Campinas já fazia 6 meses, resolveram retroceder ao valor que estava antes. Então houve uma decisão naquela época de passar a tarifa dos R$ 3,30, retornando aos R$ 3,00, que era o valor da tarifa original. Só que isso tem um custo, que é evidente que os custos do sistema, o custo do combustível, do pneu, dos lubrificantes, do salário das pessoas que trabalham no sistema, o custo de reposição dos veículos, etc., tudo isso aumenta. Não ficaram também congelados e nem voltaram ao que era no passado. Então, com esse crescente aumento dos custos, embora a tarifa tenha voltado ao valor original, obrigou a prefeitura a aumentar o chamado subsídio, quer dizer, a prefeitura teve que colocar a mão no cofre público e passar a subsidiar o sistema para que ele sobrevivesse com uma tarifa de R$ 3,00. Foi isso que foi feito naquela época. Essa situação veio vigorando ao longo do ano 2013, nos primeiros meses de 2014, e nós, lá na ENDEC, eu assumi a secretaria há um ano, a gente vem fazendo esses estudos, é um trabalho regular de avaliação da tarifa, dos custos do sistema. Nós chegamos à conclusão, no meio do ano passado, que aquela situação era insustentável. Nós estávamos praticando, naquela oportunidade, para você ter uma ideia, um subsídio da ordem de 86 milhões anuais, né, para manter a tarifa nos R$ 3,00, é insustentável. Isso estava saindo dos cofres do município e prejudicando diversas outras opções de orçamento que esse dinheiro poderia estar sendo utilizado.
Então, pelos nossos estudos, na oportunidade, nós resolvemos fazer essa retorno da tarifa para o mesmo valor que ela já devia estar desde janeiro de 2013, foi isso que foi feito. Então foi uma recuperação do valor que vigia desde janeiro de 2013, que foi para os R$ 3,30 a partir do mês de agosto do ano passado. E aí o subsídio anual, que era de 86 milhões, ele acabou fechando o ano em 68 milhões. Além disso, fizemos simultaneamente a esse aumento da tarifa, a implementação de um grandioso projeto no município. Campinas está dando um largo passo na criação da retirada do dinheiro como forma de pagamento da tarifa dentro do ônibus. Nós fizemos isso começou a valer a partir do mês de outubro, né? E com isso, com essa retirada do dinheiro, foi criado então os bilhetes de uma viagem, de 2 viagens, que permite ao cidadão que ainda queria pagar em dinheiro, comprar o seu bilhete, não mais pagar em dinheiro, mas comprar o seu bilhete e fazer 1 ou 2 viagens, dependendo do que ele quer usar, sem direito à integração, pagando pelo valor do casco, né? Porque é um incentivo, ele está repondo o custo daquele bilhete e é um incentivo para que ele migrasse para o bilhete único comum, que é esse o nosso objetivo. Então fizemos isso e é claro que com isso também a importância do cobrador dentro dos veículos foi muito reduzida. O cobrador já era uma figura que com a implantação dos bilhetes, ele já tinha uma tarefa bastante reduzida dentro do veículo, porque nessa ocasião tínhamos 19% de pagantes em dinheiro, lá no mês de outubro. Então, significa que de cada 10 pessoas que passavam pelo validador, somente 2, né, ele tinha algum trabalho efetivo de dar um troco, coisa que vale. Os demais é simplesmente a passagem do bilhete pelo validador, não tinha nenhuma ação do cobrador sobre isso. Muito bem, com a implantação desse projeto, então, com a retirada do dinheiro, fizemos uma campanha maciça de divulgação para as pessoas, houve uma compreensão extremamente importante da população. Eu quero aqui aproveitar o seu programa. Houve um estranhamento muito grande no começo, mas a adaptação aconteceu. Em muito pouco tempo, Rafael, e a população entendeu os objetivos do programa. Tanto é que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do público que usam o transporte coletivo todos os dias, e essa mesma pessoa, a pergunta que eu fiz logo nos primeiros dias, a resposta dela falou: secretário, por que você inventou isso, não sei o quê, está me prejudicando e tal. Depois de um mês, fala: nossa, que coisa boa, não sabia que o bilhete único me dava essa vantagem, eu não usava antes, agora estou usando mais o ônibus, que eu tenho a vantagem da integração, que o bilhete único propicia a integração de uso de mais de um ônibus dentro das 2 horas. Então, tudo isso aconteceu de uma forma simultânea, de tal forma que nós fomos administrando esse sistema, chegando ao final de 2014, com essa situação configurada. O subsídio teve uma sensível queda e a tarifa retornou aos níveis de janeiro de 2013. Agora a gente está falando... Portanto, 2 anos. Uhum. Então, desculpa, só para concluir o raciocínio. Aí, o que fizemos? Pensamos o seguinte: olha, o usual sempre foi que as tarifas públicas são reajustadas no início de cada ano. Isso é usual. A tabela de imposto de renda é corrigida, os impostos todos, estaduais, federais, são corrigidos, os impostos públicos municipais são corrigidos, todas as taxas. Então, vamos voltar à normalidade. Pelo nosso estudo, o que concluímos é que apenas a defasagem inflacionária de um ano apenas, porque na realidade nós tínhamos a defasagem inflacionária, como eu acabei de explicar, de 2 anos, 2013 e 2014. Nós recuperamos apenas a inflação de um ano e foi o que foi elevado a tarifa para os R$ 3,50. Então essa foi uma decisão estratégica que nos levou a esse patamar dos R$ 3,50. Com isso, o subsídio teve uma redução muito expressiva. Nós saímos dos 86 milhões que terminaríamos o ano 2014 para o valor hoje que é de 12 milhões. Esses 12 milhões é praticamente hoje o custo do chamado PAI Serviço. O PAI Serviço é aquele sistema porta a porta para pessoas com deficiência de mobilidade importante e tudo mais, e que requer um tipo de tratamento especializado. Então, isso quer dizer o seguinte, que o nosso custo hoje do sistema está praticamente sendo absorvido pela tarifa. Essa é uma grande notícia. Além disso, criamos uma outra possibilidade falada no bloco anterior, que é dessa gratuidade adicional, que também tem um custo para o sistema. Então, essa é a explicação completa do problema, Rafael. Quando a gente fala que é um grande benefício
que a prefeitura tenha que subsidiar apenas 12 milhões, que a maior parte deles é destinado para o PAI, como o senhor disse, a gente entende a real necessidade de se dividir esses investimentos. Um dinheiro que não vai para o transporte pode ser investido em outra área. Mas como fica o bolso do consumidor e o bolso do campineiro nesse meio tempo, secretário? Porque uma vez que a prefeitura, o morador de Campinas já paga o seu imposto mensal, já paga o seu IPTU. Então, o dinheiro dele, ele já espera que seja investido em alguma coisa. Então, a prefeitura deixa de subsidiar, mas aumenta o preço desse transporte para o consumidor. Na prática, isso não é ruim? Olha, na realidade é o seguinte, veja só, o conceito passa pela seguinte questão: eu estou pagando pelo que eu uso. No conceito do subsídio, tem uma grande parte da população de Campinas que não utiliza o transporte público e ela, ao invés de ver aquele seu dinheiro aplicado em coisas que ela utiliza, que é a área da saúde, da educação, do lazer, seja o que for, estava utilizando para o transporte público que ela não utiliza. Isso que eu acho que não é correto. Quer dizer, o sistema ele tem que se esforçar para ele ser autossustentável. Então, nessa nossa avaliação, nós procuramos preservar o subsídio do sistema praticamente do PAI Serviço. Por quê? Porque o PAI Serviço é um programa social, na realidade. É um benefício que o poder público oferece para a população, mas ele é social. Porque ele está atendendo pessoas que não têm condições de se locomover se não tivesse essa prestação de serviço, entendeu? E o sistema ele está sendo autorregulado pela tarifa. Então, por isso que eu falei que essa é uma grande notícia para o campineiro. Isso há muitos anos que não ocorre dessa forma. Então, por isso que nós estamos assim satisfeitos com isso e vamos avaliar isso de uma maneira assim rotineira, como fazemos, para verificar se essa aderência do que está sendo feito hoje se perpetua ao longo dos próximos meses do ano de 2015. Agora, quando a gente fala da implementação a partir de 1º de outubro, da implementação total do bilhete único na cidade de Campinas, o senhor até falou agora nesse segundo bloco da retirada da presença do cobrador dentro dos ônibus. Sim. Isso não diminuiria o custo mensal que a prefeitura tem com o transporte, de forma a desonerar cada vez mais a pessoa que consome, o morador de Campinas? Porque antes ele pagava por um serviço e tinha um cobrador para atendimento. Hoje já não se tem mais essa necessidade com a implementação do bilhete único. Nem isso justificaria uma redução no valor da tarifa. Mas veja bem o que eu afirmei agora há pouco. Nós fizemos a recomposição apenas de um ano inflacionário, os custos todos do sistema, porque o sistema de transporte, aproveitando a pergunta, ele tem basicamente 4 grandes vertentes de custo. Ele tem os chamados custos quilométricos, que são os custos relativos ao deslocamento dos veículos. Então aí vem o óleo combustível, o óleo diesel, que vai nos motores, os pneus e tudo mais, peças e acessórios. O segundo grande componente de custos diz respeito ao custo de pessoal, que a gente chama de custos administrativos. É o salário das pessoas, os benefícios que as pessoas têm, né, que trabalham no sistema, a cesta básica, o vale alimentação, assistência médica, seguros, etc. É o segundo grande custo. O terceiro componente de custo é o custo da depreciação, ou seja, é o custo de reposição do sistema. Os ônibus envelhecem, se desgastam, né? Então é necessário de tempos em tempos haver uma renovação da frota. Então, esse custo é o terceiro grande componente. E o último são os tributos, impostos diversos que implicam no sistema. Então, esses 4 custos que compõem a tarifa do sistema, eles são gerenciados quando você faz o estudo tarifário para definir qual é o grau, qual é o valor que tem que ser colocado na tarifa e se há ou não necessidade de uma complementação, o chamado subsídio. A saída gradual de cobradores, como foi mencionado, foi contemplado aí, porque nós conseguimos ter uma reposição inflacionária apenas de um ano, como mencionei, e além disso, nós conseguimos reduzir muito o subsídio. Nós reduzimos mais de 70 milhões por ano no subsídio. Quer dizer, o meu colega Hamilton, secretário de Finanças, está rindo de orelha a orelha. É lógico, porque ele vai poder utilizar melhor o recurso financeiro do município para outras demandas que temos aí aos montes, né? Agora, então isso está inserido. Caminhando, o senhor falou de um primeiro grande custo que é o combustível. A gente sabe que com eleições e troca de presidência no país, acontecem mudanças tarifárias que já era de se esperar. Já era anunciada essa mudança de combustível que foi implementada agora no começo de fevereiro. A gente sabe que houve um aumento no valor do diesel. Isso também influenciou quando se pensou em aumentar a tarifa do transporte para R$ 3,50? Tudo isso foi pensado? Porque o senhor falou que o que mais pesa é
o combustível, né? Não, quando não se é o vai que analisar. mais pesa, é um item importante. Um dos itens. Importantes, é. Foi se pensado nesse aumento de tarifa, aumento de Não combustível, foi. ou isso pode ser um reflexo daqui para frente? Não foi pensado pelo seguinte, todos nós fomos pegos de surpresa com isso. Porque esse anúncio, havia olha, talvez... Uma especulação. Porque o que se falava antes da presidenta aí assumir, né, com a troca da equipe econômica e tal, que havia um rombo no caixa do governo que teria que ser coberto de alguma forma. Então, que uma das maneiras, você tem duas maneiras de cobrir um rombo de caixa na área pública. Só duas formas. Ou você aumenta a receita, ou você aumenta a receita, ou reduz os custos. Não tem outro jeito. Aumentar a receita, não foi reduzido o custo do governo federal, que a gente saiba, pelo menos. Então, eles aumentaram a receita. Aumentar a receita tem que aumentar através de tributos. Então, esse tributo que foi imputado no combustível, pelo aumento da gasolina e do óleo diesel, que nos pegou de surpresa, é um custo extremamente importante. Ele começou a vigorar agora, né, no último final de semana, a partir do dia 1º, e nós vamos ter que agora avaliar como que isso vai impactar nos nossos custos. Corremos o risco de mais um aumento de passagem ou não? Não diria isso, mas nós vamos ter que avaliar isso com muito cuidado, porque temos que levar muitas coisas. Veja, o aumento ele não é substancialmente transferido de um item para outro. Nós temos que ver a performance dos veículos, a qualidade do combustível, como é que isso vai impactar. Nós temos muitas alterações de rotas que nós estamos fazendo, que estão otimizando o sistema. Então, tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas é um custo muito importante, novo e que entrou no sistema. Isso é inegável, entendeu? E isso vai ser analisado pela nossa secretaria ao longo dos meses. Nós conversamos com o secretário Carlos José Barreiro e ele falou a respeito da presença dos cobradores. A Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Chico Costa, acompanhou de perto qual foi a consequência da saída dos cobradores, mas nós vamos a um breve intervalo. Esse é o programa Questão de Ordem, nós estamos ao vivo pela TV Câmara e no retorno a gente conversa com o vereador Chico Costa para saber as consequências da ausência dos cobradores aí no transporte público de Campinas. Até já!